noite, eu sou Luiz aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje foi minha saudosa avó quem me contou. A data desse acontecimento ela não me relatou, mas é muito antigo e foi lá em Minas Gerais. Meus bisavós vieram da Espanha tentar a vida aqui no Brasil. Os dois casais, os pais da minha avó e do meu avô, vieram para o Brasil em uma época difícil, pois o seu país de origem estava passando por uma guerra. E para piorar, a famosa gripe espanhola matou muita gente por lá. Nesse período vieram de navio e presenciaram os horrores, pois essa doença não existia vacina naquela época. E os infectados que morriam eram jogados no mar. O resto da tripulação ficava isolado dos demais. Foram vários dias navegando assim, até que chegaram no Brasil. Meus bisavós traziam consigo as economias que conseguiram, e com isso conseguiram comprar um sítio em Minas Gerais. As terras eram produtivas e com o tempo e com muito trabalho derrubaram as árvores, fizeram seus ranchos e plantaram as primeiras mudas de café na área conforme o tempo foi passando. Com a renda da produção de café, cada um já tinha a sua própria propriedade. Não existia mais a sociedade e tudo estava ocorrendo muito bem. Com muita fartura e com o tempo vieram os filhos de ambos os casais. Minha avó Maria disse que quando o filho caçula nasceu, em uma certa noite, meu bisavô ouviu um barulho estranho, um tipo de animal que rondava o rancho, mas ele pensava se tratar de um porco do mato. Como era uma área de derrubada, vários animais pareciam, inclusive onça. Mas ele não deu muita importância, porém aquilo não parou. Outra noite, ouviu um tipo de uivo. Pegou a sua cartucheira de 2 canos que estava carregada em um lampião e ficou esperando do lado de fora do rancho para ver que tipo de animal era. Meu bisavô deixou o lampião apagado e ficou em silêncio. De repente, algo atacou as galinhas no galinheiro. Meu bisavô acendeu o lampião, armou os 2 gatilhos da espingarda e, mais do que depressa, correu até lá e viu uma cena terrível. Várias aves estavam destroçadas no chão, e as que sobraram estavam assustadas. Meu bisavô recolheu as galinhas que sobraram e levou para casa. Mas com esse ataque, meu bisavô ficou de vigília a noite inteira, esperando seja lá o que fosse voltar novamente. Porém, a criatura não voltou para atacar os animais, e sim para tentar arrombar a porta do rancho. Meu bisavô já estava preparado. Por uma fresta da porta, ele puxou os 2 gatilhos e atirou no animal. Aquilo deu uma espécie de grito misturado com uivo bem alto. Como estava escuro, não deu para ver direito que bicho era aquele. Mas o animal saiu correndo, quebrando os galhos pelo caminho, e desapareceu na mata. Aquele bicho trotava de uma maneira muito estranha. Ele nunca viu um animal se comportar daquele jeito. No dia seguinte, havia muito sangue no chão, e a trilha seguia na mata adentro. Havia rastros enormes do animal, com respingos de sangue. Meus 2 bisavós, cada um armado, com espingarda e facão, seguiram para ver se achava o que ele tinha acertado na noite anterior. Foram até uma ribanceira, que existia lá na divisa da propriedade, mas não encontraram nada. A trilha acabava naquele lugar. Era muito perigoso continuar, porém a criatura nunca mais voltou. Provavelmente, se esse animal tivesse morrido, os animais selvagens que existiam na mata deveriam ter devorado os restos mortais daquilo. Bem, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Tenham uma ótima noite. Olá, você que está escutando esse relato. Eu me chamo Edgar. Eu moro em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu tive uma experiência na quaresma do ano passado com algo terrível. Eu tenho um tio que mora na Alemanha já tem uns 4 anos. Ele, quando se mudou, levou sua mulher e os meus primos, o Joaquim e a Jaqueline. Naquela época, eles tinham aproximadamente 16 anos de idade. Ano passado, a minha avó fez aniversário.
Meu pai, os meus tios, inclusive esse que mora na Alemanha, decidimos fazer uma festa em um sítio do amigo da nossa família. O dono desse sítio se chama César. Nós decidimos fazer um almoço em família no sábado e só voltaríamos para casa no domingo. O César tem um filho chamado Iago. Ele tem a mesma idade que eu e os meus primos. Me lembro que todos estávamos reunidos nesse sítio, celebrando com a minha avó. Eu me lembro que depois do almoço, lá no sítio, eu, a Jaqueline, o César e o Joaquim combinamos de ir em um rio que ficava a 1,5 km do sítio. Depois de descansarmos, após o almoço, fomos caminhando até o rio, guiados pelo Iago. Chegamos na beira do rio. O Iago queria aproveitar a situação para tentar ficar com a minha prima, que não dava mole para ele. O tempo foi passando, a gente estava conversando e nem vimos o tempo passar. Já era quase 6 horas da tarde e estava escurecendo. Decidimos voltar para o sítio, pois à noite cortaríamos o bolo e cantaríamos parabéns para minha avó. O Iago disse que conhecia um atalho, um caminho de terra. Nós seguimos ele, porém, após andar por quase 1 hora, percebemos que nós estávamos perdidos e o Iago não tinha a mínima ideia para onde ele estava nos levando. Para piorar, os nossos celulares não tinham sinal naquela região, ou seja, não podíamos chamar nossos pais ou alguém para que pudesse nos buscar. Já estava escuro, todos nós estávamos com raiva da burrice que o Iago tinha feito. Agora mesmo que ele não ficaria com a minha prima. Porém, o que estava pior ainda estava por vir naquela noite. Algo que, se eu contar, ninguém acredita. O meu primo Joaquim, por sorte, trouxe uma lanterna e isso foi que salvou as nossas vidas. Ele tem um tipo de lanterna que é super potente. Ela é do tamanho de um controle remoto de TV. Ela tem um foco de luz muito forte e quando você gira a parte dianteira dela, esse foco de luz de alguns centímetros aumenta para uma circunferência de até 3 metros de diâmetro. Preciso explicar esses detalhes para que vocês possam entender o que passou naquela noite. Essa lanterna, até onde eu saiba, não existe no Brasil. Somente é vendida na Alemanha e custa muito caro. Pois bem, o Joaquim estava usando essa lanterna para iluminar o caminho para tentar voltarmos para o sítio. Nós tentamos voltar para o rio e de lá tomarmos o caminho que usamos para chegar a esse rio quando saímos do sítio. Já eram quase 8 horas da noite. Talvez todos estavam preocupados lá no sítio com a nossa demora. Teve um momento que paramos, pois a Jaqueline estava cansada e não aguentava mais caminhar. Ela parou e foi para debaixo de uma árvore, na beira da estrada. No meio da escuridão, atrás de nós, começamos a escutar um barulho muito estranho. Um bicho comendo alguma coisa. O Joaquim virou e aumentou o foco de sua lanterna. E o que vimos ali, até hoje eu tenho dificuldades para descrever. Nós vimos um humanoide semelhante a um cão. Sua cabeça era de pessoa, mas com um focinho largo, orelhas grandes, olhos amarelos, dentes grandes, peludo em todo o corpo, magro. Deveria ter uns 2 metros de altura. Estava em pé em 2 patas como se fosse um ser humano. Aquela coisa estava olhando para a gente com um ar de surpresa, como se nossa presença o assustasse, assim como também estávamos aterrorizados ao ver aquilo. Ficamos nos encarando por uns 5 segundos, eu acho. Aquele bicho de repente correu para dentro do mato em 2 patas, como se nós o estivéssemos assustado. A Jaqueline deu um grito e nós saímos correndo sem rumo. Depois de um tempo correndo, nós vimos um farol de carro ao longe. Para nossa sorte, era um vizinho do César, e ele nos reconheceu e nos levou de volta para o sítio. Esse homem viu que estávamos bem assustados e perguntou o que tinha acontecido. Nós contamos a ele o que vimos e, de uma forma natural,
Ele disse que não duvidava, pois ele viu essa mesma criatura rondando seu sítio, e quando percebeu que estava sendo vista, correu e desapareceu na escuridão, como se tivesse medo das pessoas. Aquele homem recomendou que não contássemos a ninguém o que vimos, pois todos poderiam dizer que nós estávamos loucos. Ninguém acreditou nele quando ele contou o que viu para sua família. Nós chegamos no sítio da minha avó. Todos estavam preocupados com a nossa demora e já iam atrás de nós lá no rio. Nós não contamos nada sobre a criatura que vimos, mas dissemos que o Iago fez a gente se perder, o que não deixa de ser verdade. Nós cantamos parabéns para minha avó. Minha família passou a noite toda bebendo e conversando, até de madrugada, lá na área do sítio. Porém, eu estava com medo daquela criatura aparecer a qualquer momento. Eu só queria ir embora daquele sítio e não voltar mais. No dia seguinte, teve outro almoço em família, já no domingo, e para o meu alívio, às 18 horas, nós fomos embora. Quando eu cheguei na cidade, eu resolvi contar para minha mãe o que eu vi, porém ela nem deu bola para mim. Até hoje eu não sei direito o que eu vi, se era um lobisomem, um chupacabra ou sabe-se lá o quê. Eu sei que não era algo desse mundo. A minha prima até hoje passa mal quando tocamos nesse assunto. Esse é o meu relato. Boa noite. Olá a todos, o meu nome é José. Eu moro em Campinas, São Paulo. Eu quero relatar uma experiência que aconteceu na década de 80, precisamente no ano de 1983. Eu sou natural de Sergipe e tinha me mudado para São Paulo. De início, eu me mudei para Ribeirão Preto. O meu irmão já havia se mudado há uns 5 anos antes, junto com a sua esposa. Então eu resolvi ir morar com eles por um tempo. Já fazia 3 anos que eu estava morando em Ribeirão Preto quando eu tive uma experiência sobrenatural macabra. Bem, naquela época eu deveria ter os meus 22 anos, não me lembro exatamente. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu consegui um trabalho em um setor de limpeza, trabalhando para uma escola. Era um trabalho perfeito. Eu trabalhava só de segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde. Basicamente, eu só ajudava o meu irmão em algumas despesas e no aluguel. E eu tinha dinheiro sobrando para comprar algumas coisas que eu necessitava. Eu economizei e comprei uma moto. Eu ia trabalhar nessa moto todos os dias. Mas, por infelicidade, eu acabei quebrando a transmissão da moto. E eu tive que ficar umas 2 semanas a pé. Eu me lembro que uma das minhas rotinas era, às vezes, nas sextas-feiras ou nos domingos, eu ir à missa. Era um costume que eu tinha desde que eu morava em Sergipe. Pois bem, era a época de Quaresma. E eu me lembro que eu cheguei do trabalho, tomei um banho e descansei um pouco. Eu comentei com o meu irmão e a minha cunhada que eu iria para a missa. Eu me lembro que antes de sair, a minha cunhada disse: "Olha, é melhor você tomar cuidado, pois estamos na época de Quaresma. E não é muito bom ficar na rua até altas horas da noite." Eu e o meu irmão achamos engraçado e dissemos que isso é coisa do interior. Nós estávamos na cidade. Mas eu não dei muita importância para aquilo. Então eu fui para a missa. Eu fui a pé. Eu caminhei mais ou menos uns 2 quilômetros até chegar na igreja. Quando eu estava na missa, eu acabei reconhecendo um grande amigo meu que estava lá, que também era de Sergipe. Ele se chama Humberto. Quando nos vimos, ficamos um bom tempo ali conversando. E ele me convidou para jantar na sua casa após a missa. E assim fizemos. Ele disse que estava morando junto com a sua tia. E por sorte, ou talvez azar naquela noite, a sua tia estava preparando um mocotó delicioso. E fazia muito tempo que eu não comia mocotó. Assim que, quando saímos da missa, nós fomos para a sua casa. Isso já era por volta das 8 horas da noite.
Então, quando chegamos na casa dele, ficamos um bom tempo conversando. Naquela época não tinha celulares. E não tinha como eu avisar o meu irmão que eu chegaria tarde. Além do mais, eu tinha uma cópia da chave. E comemos aquele mocotó delicioso. Além do mais, estava frio naquela época. Quando finalmente eu me dei conta, já era quase 1 hora da madrugada. Ficamos muito tempo conversando, mas fazia um bom tempo que eu não via ele. Ficamos muito felizes. E eu resolvi voltar para casa caminhando. Eu me lembro que, para cortar caminho e chegar um pouco mais rápido em casa, eu passei por uma zona onde havia um cemitério. Eu me lembro que eu contornei a quadra desse cemitério e entrei em uma rua onde havia o muro de trás do cemitério e do outro lado havia um muro de uma escola. Eu estava ali caminhando. A rua não estava muito bem iluminada. Foi quando, de repente, ao longe, bem no fim da quadra, eu vejo que algo pulou de dentro do cemitério para a rua. Aquilo começou a trotar na minha direção. Eu pensava ser um cachorro grande. Mas, à medida que aquilo se aproximava, eu comecei a perceber que não era bem um animal ou um tipo de cachorro. Foi quando eu fiquei paralisado de medo, quando eu vi o que estava na minha frente vindo na minha direção. Havia um tipo de cachorro, digamos assim, só que totalmente deformado, com as patas traseiras longas, meio que quebradas, e a traseira mais alta do que a sua dianteira. Aquele tipo de animal parecia andar sobre os cotovelos e trotava como se fosse um cavalo. Eu fiquei tão espantado vendo aquilo que eu fiquei sem reação. Eu fiquei parado vendo aquilo. E sinceramente, eu fiquei esperando a minha morte, pois eu sabia que aquela coisa iria me matar. Porém, não foi isso bem que aconteceu. Aquela coisa começou a vir na minha direção me encarando, mas não tentou se aproximar de mim. Eu fiquei parado, e aquela coisa ficou olhando dentro dos meus olhos, com os seus olhos amarelos brilhantes. À medida que ele caminhava, ele vinha me encarando. Ele não tirava os olhos de mim, mesmo estando em movimento, e eu também não tirava os olhos daquela coisa. Aquela coisa passou por mim ao meu lado, mais ou menos 1 metro de distância, e eu só girava o meu corpo, acompanhando o movimento daquele animal. Eu tentava não dar as costas para ele, com medo de ele me atacar, e ele também, passando por mim, girava a cabeça, mantendo seus olhos firmes em mim. Foi então que eu me lembrei das histórias que eu escutava lá em Sergipe dos lobisomens. Aquilo era um lobisomem. Eu fiquei olhando aquela coisa tomar distância, até que dobrou a esquina e sumiu. Eu estou falando de estar em plena cidade e ver aquela coisa. Algo que eu pensava que só existia em interiores, roça, fazenda, lugares desse tipo. Eu fiquei tentando assimilar as coisas até que eu voltei a mim e saí correndo, e só parei quando cheguei em casa. Bem, no outro dia eu contei para o meu irmão o que aconteceu. Ele não duvidou e acreditou em mim, pois ele também escutava muitas histórias dos meus avós, do meu pai, lá em Sergipe. E ele me deu uma bronca e falou para eu não sair tão tarde e ficar na rua em época de quaresma. Ele ficou incrédulo ao mesmo tempo ao saber que existem lobisomens em cidades. Ele ficou com muito medo e procurava trancar todas as portas e janelas quando já era 9 horas da noite. Eu tenho uma teoria de que aquele bicho não me atacou, pois eu me lembrei que na missa o padre ele deu como um banho de água benta nos fiéis. E eu tomei um pouco de água benta em minha cabeça. Eu acho que aquele lobisomem não me atacou, pois ele viu que eu estava meio que ungido de água benta. Então não resolveu fazer nada. Bem, esse é o meu relato. Eu espero que tenham gostado. Tenha uma ótima noite.
Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.